Olá, estamos aqui de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. E nós vamos responder uma outra pergunta que chegou aqui para nós. E eu quero agradecer a todos vocês que mandam essas perguntas para nós, dando sugestões para nós, para o programa, criticando o que vocês achariam melhor nós falarmos, qualquer abordagem que você quiser a respeito do programa, pode enviar para nós e nós agradecemos muito. E principalmente perguntas, como eu tenho aqui comigo várias. E eu respondi uma no bloco anterior e agora eu vou responder uma outra aqui. E a pergunta é: qual a relação de Jesus e Maria Madalena? É um assunto polêmico. Por quê? Porque os apócrifos, eles falam que Jesus teve um relacionamento assim, vamos dizer, amoroso com Maria Madalena. E esses apócrifos, eles não fazem parte da Bíblia. Foi São Jerônimo, no ano de 400, que escolheu os livros que pertencem à Bíblia. E os apócrifos são exatamente os livros que ele recusou. E neles nós temos algumas passagens que falam de um relacionamento especial entre Jesus e Maria Madalena. E então eu pergunto, por que não consta dos evangelhos canônicos esta questão? E pergunto, não seria porque os apóstolos acharam que não era interessante falar sobre isso? Então, exatamente por isso, São Jerônimo não aceitou alguns desses livros, exatamente porque eles falam sobre isso. Aliás, falam também sobre outras questões que São Jerônimo não aceitou. Então, fica até explicado, por um lado, que se houve esse relacionamento verdadeiro, e se foi, vem a pergunta, eu repito, se foi exatamente por isso é que São Jerônimo não quis aceitar alguns desses livros apócrifos. Apócrifo quer dizer ocultos, desconhecidos e não falsos. Então, apócrifos é uma palavra grega, ela significa isso. E não bem, como muitos pensam, falsos. São livros verdadeiros, só que o seu conteúdo não foi aceito por São Jerônimo. Então, a Bíblia que nós temos, a chamada Bíblia canônica oficial, foi São Jerônimo que a compilou, que a administrou. Cerca de 100 livros ele jogou para escanteio. Foi o bispo de Roma, chamado Damásio, que incumbiu São Jerônimo de fazer esta coletânea dos livros que formam a Bíblia, e que são 73, e que na Bíblia protestante ou evangélica são 66 apenas, porque
Lutero, ele tirou 7 livros da Bíblia. Ele não aceitou 7 livros. E a Igreja Católica aceita todos os livros que São Jerônimo colecionou, formando 73 livros. A Vulgata Latina foi a primeira tradução da Bíblia para uma língua estrangeira, que no caso foi o latim, que era a língua falada em todo o grande Império Romano da época. Então, algumas questões a respeito de Jesus e Maria Madalena, no Novo Testamento, questões que fazem parte, portanto, da Bíblia canônica oficial, eles falam também algumas coisas. Por exemplo, o texto um dos textos de São Pedro, ele deixa claro um certo, vamos dizer, ciúme com relação a essa aproximação entre Jesus e Maria Madalena. São Pedro tem uma espécie de ciúme. E era só ela, das mulheres, que fazia um papel semelhante ao dos apóstolos. Inclusive, ela ajudava o movimento de Jesus com dinheiro. Ela possuía uma riqueza e empregava essa sua riqueza para ajudar no trabalho ou na missão de Jesus com seus apóstolos. Ela custeava muitas despesas. Então, é evidente no Novo Testamento esta questão de um certo ciúme de Pedro com relação a esse relacionamento, eu diria, especial entre Jesus e Maria Madalena. Agora, é um assunto polêmico falar que Jesus, como alguns dizem, casou-se com ela. Mas vem uma questão aqui. A Bíblia não fala que Jesus foi casado. E, no caso aí, seria com Maria Madalena. Ela não fala isso, a Bíblia canônica oficial. Mas também ela não nega que Jesus tenha se casado. Ela simplesmente faz um silêncio. Ela não fala que Jesus morreu solteiro, ela não fala que Jesus foi casado. Ela faz um silêncio. Agora, existem conjecturas, ideias, hipóteses a respeito disso, e nós vamos encontrá-las de modo mais claro lá nos apócrifos. E então, os apócrifos, como não são aceitos pela Igreja, São Jerônimo não os aceitou, então o assunto fica assim vago. É um assunto que, para a gente ter uma conclusão certa sobre ele, que exige muito estudo. Muito obrigado pela sua atenção. Veja aí na tela o site da Rede Mundo Maior de TV e também o nosso e-mail. E mande para nós suas perguntas. Que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós. Muita paz e aguardo-o para o próximo programa.